Então, versículo 29 do capítulo 3 aos Gálatas, e depois versículos 1 a 4 do capítulo 4 de Gálatas. Então, vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E, agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai. E era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. Mas, quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, te pedimos nesse momento, Senhor, que tu venha falar com cada um de nós, que estamos aqui essa manhã, reunidos para meditar, Senhor Jesus, na tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo, ó Senhor Deus, possa ser o verdadeiro professor de cada um de nós, possa abrir nosso entendimento, possa revelar a tua palavra, revela a tua palavra, para que nós possamos entendê-la, meu Deus, para que possamos também guardar em nossos corações e possamos colocar em prática em nossas vidas. Pedimos por favor de todos os teus servos que estão aqui, da tua graça, e também daqueles que não puderam estar. Tu sabes o motivo de cada um, cura os que se acham enfermos, Jesus, cura. Tenha misericórdia de cada um dos que estão enfermos, cura suas enfermidades, resolva os problemas, meus senhores, dos teus servos que venham estar impedindo de estar conosco, resolva os seus problemas, meu Deus, dê a liberdade, meus senhores, para que todos possam estar aqui para compartilharmos a tua palavra. Também pedimos favor daqueles que estão, Senhor Jesus, nesse momento acamados, que tu possa curar suas enfermidades, também aqueles que estão, meu Senhor Jesus, dormindo espiritualmente, que tu possa despertá-los, que tu possa, Senhor, levantar aqueles que estão caídos. Tenha misericórdia de cada um, para que nós possamos realmente sentir essa necessidade, meu Deus amado, de nos alimentarmos da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meu irmão, Deus que nos abençoe. Deixa eu só dar uma geral aqui para ver quantos estão aqui. Deus que abençoe a todos aí. Amém. Bom, a escola dominical, a gente sempre fala, né, para os irmãos aí que se tem uma reunião que... Todas as reuniões, né, nós não... Com raríssimas exceções, as nossas reuniões sempre são públicas, né? A não ser um caso ou outro, uma reunião administrativa, né, para tratar de assuntos internos, mas todas são públicas. Então, convém que nós convidemos, né, as pessoas para ouvirem, né, a palavra do Senhor. Claro que agora, né, nessa situação que nós estamos aí, via as redes, né, de comunicação, no caso aí o Zoom, a gente tem que ter cuidado com o que fala, né? Porque não que tenhamos alguma coisa a esconder, não é isso. A nossa preocupação é mais com as pessoas que ouvem, né? Nós não temos nenhum problema no que falamos, mas a gente tem que ter algum cuidado, dependendo como as pessoas ouvem, né? Pode interpretar mal. Então, é a mesma coisa, né? Você na sua casa, falando lá com o seu esposo, com seus filhos, não dá para dizer que absolutamente tudo que você fala dentro da sua casa, você falaria fora de casa, né? Não é verdade. Tem coisas que a gente só fala dentro da nossa casa mesmo, né? Não convém falar fora, né? Então, é a mesma coisa. Só que, nesses tempos de pandemia, onde
praticamente tudo é público, né? Porque nós falamos aqui, independentemente de quem está agora aqui ao vivo assistindo, né? A questão é que esse link depois pode ser passado, pode não, ele é, né? Ele é passado, é colocado à disposição. Então nós temos que tomar cuidado, né? Às vezes quando falamos, né, de uma outra religião, até para dar um exemplo, isso pode ofender uma pessoa que futuramente vai ouvir, né? Então tomar esses cuidados, né? Eu digo isso estou falando para mim mesmo, mas eu creio que serve para todos nós, né? Tomar o cuidado agora é redobrado, né? Nesse sentido. Até porque o nosso intuito realmente é falar de Jesus, né? Jesus como Salvador do mundo, não falamos de religião, falamos do Senhor Jesus, que tem todo o poder, né, para salvar, e é isso mesmo. Eu até estou falando isso porque, para surpresa minha, né, esses dias eu estava, agora essa semana, estava ali na cidade, aí passou um conhecido meu, um velho conhecido, até músico, e aí ele falou, poxa, rapaz, fiquei contente, né, vi você falando lá, eu falei, viu você falando, né, onde, que nunca vi ele. Vi você falando, mas onde? Ah, não, me passaram, até me falou a pessoa, né? Me passaram o link. Ah, então você assistiu depois? Não, assisti ao vivo mesmo. Eu não fazia nem ideia, né? Mas em algum dia ele estava assistindo aí. E ele falou assim, eu gostei porque você não está falando de religião, né? Você está falando da Bíblia, né? Falei, exatamente. Então, olha só como é bom, né? A gente não entrar, às vezes, em discussões. Se eu tivesse naquele momento falando, né? Como diz o outro aí, descendo a lenha, como alguns infelizmente fazem, né? Não é o nosso papel, né? Poderia afastá-lo. Ele ficou muito contente. Eu falei, poxa, que bom, né? Aí expliquei que é todo domingo e quem sabe, né? Logo, logo ele está aqui conosco, porque a palavra de Deus é isso, né? Nós estamos falando de Jesus Cristo, que é salvação para todos, né? Aliás, essa é a tônica aqui, né? É para judeus, para gregos, para gentios, né? Para todos. O Senhor Jesus Cristo, graças a Deus por isso, não faz acepção de pessoas, né? É para todos, a salvação é para todos. Amém por isso, né? Inclusive a questão de sexo, né? Mulher, homem, todos. Não existe, né? Mais como existia, né? Antes de Jesus Cristo, realmente uma separação onde alguns tinham maiores privilégios, né? Agora, graças a Deus, todos estão em pé de igualdade. Então, a graça do Senhor é para todos e nós temos que realmente expressar isso a todos, né? E pedir misericórdia a Deus, né? Porque o Senhor nos dê essa graça, que é só Ele mesmo dando graça. O Senhor Deus diz que nós temos que ajudar, por exemplo, na questão da ajuda, né? Ajudar as pessoas sem olhar muito, né? O que elas fizeram, deixaram de fazer. Se uma pessoa tem fome, pede de comer, você dá de comer, né? Só que às vezes as pessoas fazem algumas coisas que causam espécie, né? Foi ontem mesmo. Viajei, fui com uns dois amigos, nós somos de moto, voltamos, quando parei aqui num posto, uma pessoa chegou e pediu, dá para você dar alguma coisa para eu comer? Aí eu fui lá dentro, comprei e dei. Aí, de repente, eu vi ela pegando um copo de alguma coisa, jogou no chão e saiu reclamando. Aí eu fui lá perguntar para a moça, o que aconteceu? Ela falou assim, ela veio aqui, isso é a moça que trabalha dentro do estabelecimento, ela veio aqui e pediu um refrigerante. Eu falei que eu não tinha dinheiro para comprar refrigerante, né? Aí eu peguei e dei o suco que eu guardei para o meu almoço, dei para ela. A hora que ela pôs na boca, viu que não era refrigerante, ela fez esse papel aí, e jogou tudo. Entendeu? Aí qual é a vontade que a gente tem na hora, né? Se eu ver da próxima vez, não dou mais, né? Mas não é o correto, né? Talvez da próxima vez, se eu puder falar com ela, que essas pessoas às vezes não dá nem para falar, né? São agressivas, são violentas, né? A gente nem sabe se estava sob efeito, né, de alguma droga, a gente também nunca sabe. Mas tem que pedir a Deus, né? Que a vontade, falar, essa aí não dou mais nada, né? Não é a vontade, porque é uma má agradecida, foi sem educação com a moça ficou sem o suco do almoço, deu para ela, ela fez um papel desse, como é que pode? Eu tinha acabado de dar alguma coisa para ela, como pode ser tão má agradecida, né? Mas é assim, né? Se nós realmente encontrarmos outra vez, percebemos que estão com fome, temos que dar, sim, e pronto, né? E pedir a Deus por ela, claro. E se puder conversar, sempre é bom, né? Mas é isso. Então, que Deus nos dê graça. E muitas vezes nós nos apegamos, né? Ou percebemos isso, né? Aquilo que a gente está fazendo não é de nós mesmos, né? A gente percebe que é o Senhor que está dando condições. Aí a gente valoriza também esses momentos que estamos aqui, aprendendo da palavra do Senhor. A gente pensa que não, mas em muitos momentos, eu tenho certeza que os irmãos também vão perceber isso. Olha, o que eu estou fazendo aqui é em função dos ensinamentos que nós compartilhamos da palavra do Senhor. Agora, olha, o que a minha vontade é fazer isso, mas olha só, a palavra veio na minha mente, espera aí, lembra lá
quando você estudou que a palavra dizia assim, assim, assado, então agora eu tenho que ter um comportamento diferenciado, né? Porque a palavra de Deus nos norteia. E é para isso que estamos aqui, claro, né? Senão não haveria sentido algum, né? Estudar, estudar, estudar a palavra do Senhor, mas fazemos aquilo que está, no, como diz outro, no nosso sangue, no nosso tino, no nosso faro, nossa intuição. Eu faço na minha intuição, faço o que o meu coração manda, o que a minha mente manda. Não, não. Senão seria debalde o estudo da palavra de Deus. A gente sempre fala que se tem alguma coisa que realmente o evangelho de Cristo, né, se difere das diversas religiões, é que o evangelho de Cristo, ele fala que você em si mesmo não é nada. Todo o teu conhecimento não tem nenhum proveito quando comparado, né, às palavras do Senhor, que o Senhor tem para te ensinar. Paulo disse isso, né? Paulo foi um grande filósofo, e ele chamava de vãs filosofias, né? Vãs filosofias. Tudo que é filosofia humana são vãs filosofias. Para a obra de Deus não servem para nada. Elas podem servir, sim, para a tua vida, para o teu convívio social, pode ser que elas te ajudem em alguma coisa. Agora, no plano de Deus, são vãs filosofias, né? E o Senhor vai mais longe. O Senhor diz que ele realmente, claro que isso é plano do Senhor, né? Não cabe a nós julgar e nem especular, mas ele fala que ele, de certa forma, ele meio que fechou a mente dessas pessoas e revelou aos pequeninos. Quis ele assim, né? Ele revelou aos pequeninos e fechou a mente dessas pessoas que se acham muito inteligentes, eles não conseguem ter a compreensão que nós temos, né? Então, graças a Deus por isso, que para nós, né, chegou a plenitude dos tempos, que é a tônica aqui de um desses versículos que a gente leu, a plenitude dos tempos, né? Sabemos que a plenitude dos tempos, ela acontece com o nascimento, né, com a vida de Jesus Cristo, né? Nascimento, a sua vida, o seu ministério, morte e ressurreição, né? É a coisa completa. Aí é a plenitude dos tempos. Agora, individualmente, para cada um de nós, acontece quando nós conhecemos a Cristo, né? Porque enquanto não conhecemos a Cristo, para nós ainda não chegou essa plenitude, né? Onde os rudimentos desse mundo caíram por terra e nós agora passamos a estar numa nova esfera, sob uma nova perspectiva, né? Tendo uma nova visão, que é uma visão espiritual. Bem, então aqui o versículo 29, né, do capítulo 3, que nós lemos, ele diz assim: E agora que somos de Cristo, somos os verdadeiros descendentes de Abraão, e todas as promessas que Deus fez a ele pertencem a nós. Então, por isso que nós somos, né, mais do que bem-aventurados, né? Mais do que bem-aventurados. Por quê? Porque algo que originalmente não era para nós, era só realmente para os judeus, o Senhor Jesus Cristo, né, pela sua imensa compaixão, graça, estendeu a nós, que somos o que? Somos enxertados, né? Somos enxertados. Não éramos filhos, mas fomos feitos filhos de Deus. Então, agora, como filhos, né, é isso que fala, é agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão. E todas as promessas que Deus fez a ele, ou seja, a Abraão, agora pertencem a nós. Todas aquelas promessas que o Senhor Deus fez a Abraão, está lá no livro de Gênesis, né, que já lemos. Então, isso 430 anos antes da lei, por isso que a gente fala que a graça é antes da lei. Então, todas aquelas promessas por Abraão, e até Paulo fala, né? E quando fala a sua descendência, está falando Cristo, que tudo se consumaria em Cristo. Então, exatamente por isso, porque agora nós somos irmãos de Jesus. Então, se somos irmãos de Jesus, por quê? Porque somos filhos de Deus. Então, somos herdeiros, né? E co-herdeiros. Em Cristo somos co-herdeiros. Né? E se tem uma diferença do lado humano aqui, que Paulo faz essa comparação, do lado humano, que vai ser até o versículo 1 aqui do capítulo 4, né? Quando ele fala da herança. A herança, você realmente se apropria da herança quando morre, né? No caso, o filho se apropria da herança quando morre o pai, né? Ou a esposa se apropria daquela parte que é dela quando morre o marido. No nosso caso, até porque Cristo já morreu, né? Então, porque é a vontade de Deus, nós somos herdeiros sim, porque é a palavra dele, né? Não precisa ter mais morte nenhuma, até porque Cristo já morreu na cruz do Calvário, não precisa haver morte nenhuma. Agora, com o desígnio de Deus, ele fala
você, a partir de agora, é meu herdeiro e somos herdeiros, e ponto final. Acabou, porque é ele que está dizendo, né? Então, é o Senhor que nos diz, quando ele fala, está falado. Somos herdeiros, herdeiros. E vamos ler, então, alguns versículos. Vou começar aqui com o pastor, por favor. É Gênesis, capítulo 12, e verso 3. A irmã Denete, Gênesis, capítulo 21, versos 10 a 12. Gênesis 21, versos 10 a 12. E a irmã Sofia, Romanos. Deixa eu só ver aqui agora, Romanos. Eu não sei se eu esqueci de colocar o capítulo. Talvez seja Romanos 6 e 8. Eu vou checar aqui se é mesmo. Romanos 6 e 8, por favor. Então, agora pode ser, então, pastor, por favor. Em nome de Jesus, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Então, te abençoarei todos que te abençoarem, né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra, né? Então, em ti, ou seja, nessa linhagem, né, de Abraão, tá certo? E depois com Jesus Cristo, e aqueles que estão em Jesus, que é o que o versículo está dizendo aqui, né? E agora que somos de Cristo, somos verdadeiros descendentes de Abraão. Então, todas aquelas promessas, né, a Abraão são extensivas a nós, né? Que em certo sentido, somos o Israel de Deus, né? Não é sempre que dá para fazer esse tipo de comparação, mas aqui sim, essa comparação podemos fazer, né? Somos a igreja, né? É o Israel de Deus. Então nós somos descendentes, né? De Abraão. Nós sim somos descendentes de Abraão porque estamos em Cristo. Então Jesus Cristo me deixou claro que não é porque você tem uma linhagem de sangue, né? Que você pode espiritualmente falar, dizer, eu sou descendente de Abraão. Aí Jesus Cristo falou que não. Como é que vocês estão descendentes de Abraão se vocês têm um espírito homicida dentro de vocês, né? Para falar de Abraão, a gente pode falar que até, né, das pedras aqui eu posso, né, criar descendente de Abraão. Não. Descendentes de Abraão hoje são aqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Esses sim são descendentes de Abraão. Esses vão fazer parte, né? São herdeiros, co-herdeiros, e todas as promessas, né, que foram feitas ao povo de Deus são extensivas a nós, porque nós estamos em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não têm. Dentro desse contexto é que faz sentido, né, falar, né, aquela frase de que a misericórdia do Senhor Jesus Cristo é extensiva a todos, né? A todos, mas as suas bênçãos são para os seus filhos. É nesse sentido, né? As suas bênçãos, ou seja, aquilo que o Senhor prometeu, as suas promessas, são para os filhos, para aqueles que fazem a vontade. Agora, a misericórdia realmente é extensiva a todos, tá certo? Nesse contexto, né? Para que os irmãos entendam, porque também a palavra de Deus tem que sempre ter um contexto, porque se a gente for olhar para um outro lado, a Bíblia também diz que o sol vem para todos, né? O sol, a chuva, não é isso? Vem para todos, justos e injustos, né? Não é nesse sentido que a gente está falando. A gente está falando daquela bênção espiritual, né? Que culmina para a salvação. E isso só para aqueles que realmente estão em Cristo, aqueles que têm fé em Cristo. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Todos os outros são criaturas de Deus e precisam crer em Cristo. Por isso que, né, alguns até chegam a dizer que o maior pecado existente, né, na face da terra é você não crer no Filho de Deus, né, em Jesus Cristo, como Salvador do mundo. É você rejeitar a dádiva de Deus. Esse é o maior pecado, né? Você rejeita. Por quê? Porque aí você não vai ter salvação. Não tem como. Se você rejeitar o Filho de Deus, né, como Salvador do mundo, você não tem salvação. Isso nós podemos afirmar, né, pela palavra. Porque não há salvação a não ser em Jesus Cristo. Se alguém quiser se agarrar em qualquer outra coisa, infelizmente, a gente sempre diz, né? Você pode ser até uma boa pessoa, o seu comportamento aos olhos humanos
né? São um comportamento excelente, só que para efeito de salvação, não. Para salvação, você precisa aceitar a Jesus Cristo, porque tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo que você, né, faz ou que seria possível fazer, não seria suficiente para a salvação. Por isso que Jesus Cristo veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Vamos ler, então, agora Gênesis capítulo 21, versos 10 a 12. E disse a Abraão: deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Amém. Amém. Então, aí nós vemos também, né, o fato de Abraão ter 2 filhos, só que um filho, né, ele teve com a serva, né, com a criada, com Agar, não é isso? Não deixa de ter sido uma precipitação. Claro que tudo está no plano de Deus, claro. Só que o livre-arbítrio nosso conta, e mesmo estando no plano de Deus, nós vamos pagar o preço daquelas escolhas que foram nossas, né? Então, apesar dele ter tido 2 filhos, né, Ismael e depois Isaque, o Senhor Deus disse que o filho da promessa seria Isaque, e não Ismael. Isaque é o filho da promessa. Ismael não é o filho da promessa. Pronto. Num primeiro momento, Abraão ficou assim, porque afinal de contas é filho dele, né? Só que o que o Senhor Deus falou assim, olha, não adianta você ficar assim não, né? E ouça, nesse caso aí, ouça o que Sara está falando, porque é isso mesmo, então a promessa é para Isaac. E é assim que funciona, né? Graças a Deus por isso, né? Nós, nesse momento, né? Somos descendência de Abraão, né? E o Senhor Deus está falando isso para nós realmente, né? Para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, que temos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele está dizendo exatamente isso. A salvação é para aqueles que creem no meu nome. Então, se você tiver 2 filhos, um filho é convertido, crê no Senhor, o outro não é. Você tem que falar exatamente isso, por mais que você ame os 2. Você pode, né, afirmar, olha, enquanto esse aqui, que hoje é convertido, permanecer no Senhor, se ele permanecer fiel até o fim, ele será salvo. Se você não aceitar a Jesus Cristo, né, como seu único e suficiente Salvador, infelizmente você não será salvo, porque é a Bíblia que diz assim, você ama os 2 filhos, mas não dá para você tapar o sol com a peneira. É a mesma coisa, né? Quando aconteceu exatamente isso. Pois não, pastor? Desculpa. É que o que tu falou sobre Abraão e sobre Isaac e Ismael, é forte isso, né? É forte como. Pero olha o que diz Deus, né? Deus. Eu vi aqui, eu me lembrei, em Gênesis capítulo 22, olha o que diz aqui. Ó. Depois destas coisas, probou Deus a Abraão, dizendo-lhe, Deus, Abraão, este respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, toma o teu filho, o teu único filho. É forte, né? Isaac, toma teu filho, lembremos que Ismael já está grande, já estava Ismael, pero ele disse, toma teu filho, teu único filho, Ismael. Isaac. Desculpa, Isaac. Sim. A quem amas e vai à terra de Moria e oferece-lo em holocausto a mim. Então, Deus deixa claro, né? Meu único filho, Isaac. Era isso, irmão Jonathan. Amém. E isso, né, claro que a gente não vai entrar aqui nessa questão, porque é bastante complexo e tudo mais, mas justifica hoje o que a gente vê lá acontecendo no Oriente Médio ainda, né, e que vai acontecer até o final dos tempos, né, aquela briga ali entre Israel, vamos dizer assim, né, e os árabes, né, tudo o restante em volta, né, aquela coisa que fica e vai, não vai, parece que tem hora que melhora, daqui a pouco volta tudo outra vez, e é isso, né, e Israel em estado de guerra
sempre, né? 24 horas, alerta, né? Por quê? Porque ele é atacado constantemente por todo mundo que está em volta, né? Todos, sem exceção. Tem alguns que fazem até caras e bocas, como diz outros, mas a gente sabe que por trás todos se uniriam, sim, se fosse para dizimar Israel, todos se uniriam, né? Porque ali ninguém suporta Israel. Alguns são declarados e outros não, né? Mas ninguém suporta. Então, Israel é estado de guerra constante, né? E, por outro lado, esses outros países ali, né, ao redor, que é essa linhagem de Ismael, eles entendem que eles também têm direito, né? Eles entendem, desculpa, sim, é porque eles dizem que eles exigem na primogenitura que os árabes com os judeus, eles creem a mesma coisa, o primeiro filho que leva tudo. Mas aqui na palavra que leímos agora em Gênesis, ele leva, porque a primogenitura, quem dá é Deus. Você pode até trocar, já vimos um caso, tu já passou por essa parte da troca de los irmãos, que trocaram por um prato ¿no es cierto?, de lentilhas, ¿no es cierto? E olha o jogo que se fez com isso. Mas Deus deu, né? E aqui, o que leímos, Deus deixa claro isso. Quem é o filho que Deus olha? Por quê? Porque não podemos esquecer que os três seres que falaram com Abraão, quando Sara estava preparando a comida para eles comer, o terceiro, segundo o que nós vimos na Bíblia, era Jesus que estava aí. Porque depois desses três, só dois vão para Sodoma e Gomorra, pero primeiro eram três. E ele disse, Sara, ela, né? E deixa claro por quem ia ser, de onde venia a descendência, que ele troca até de nome, né? Isso aí, né? Sim. Amém. Exatamente, né? Então é isso, né? O Senhor Deus realmente, seus desígnios, né? É Ele que fala e está falado, e a prova é essa, né? Que está até hoje aí, e uma situação realmente, né? Bem complicada ali, que é difícil alguém que não entende a palavra de Deus falar, né? Porque certamente vai errar porque não vai entender, não vai conseguir entender, né? E acaba às vezes dando razão para quem não tem. Então, que Deus nos dê graça, né? Que abra o nosso entendimento e que possamos sim orar, né? Por Israel, claro que a palavra até nos ensina, né? A orar. Então é um povo que está em constante alerta e os outros povos sempre tramando alguma coisa para atacar Israel, né? Sempre. E as crianças são ensinadas assim, né? Desde pequenas são ensinadas que Israel é inimigo mortal e que eles têm que acabar com Israel, né? E depois estende também para o restante do mundo, né? Os europeus, os americanos principalmente, né? Porque eles realmente, porque os americanos, como vira e mexe, estão lá, entre aspas, lá, auxiliando, ajudando Israel, então são inimigos também. E daí vem tudo isso que a gente viu, né? Recentemente que eu digo assim, para o século XXI, né? Iniciou lá o ataque, né, das Torres Gêmeas, que foi algo que abalou o mundo, porque já tinha a internet, né, o advento, então, mostrando tudo, né, mas essas coisas existem há muito tempo que existem ataques, né, e existem os serviços de inteligência lá, aquela situação toda. Então, está morrendo gente há muito tempo, tentam matar as autoridades, isso não vai acabar, né, a gente sabe disso que não vai acabar. Então, que Deus tenha misericórdia, mas a raiz está toda aqui, né, a gente vê, a palavra de Deus já nos mostra. E é isso. Então, nós damos graças a Deus porque somos filhos da promessa em Jesus Cristo, né? Agora, Romanos, capítulo 6 e verso 8, por favor. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Amém. Amém. Então, essa é a palavra do Senhor, né? Se já morremos com Cristo, né? Assim como o Senhor Jesus Cristo morreu, então nós também morremos nele, né? Em Cristo. E como ele ressuscitou, nós também, obviamente, ressuscitamos. Por isso que somos nova criatura, né? O nascer de novo é isso. Nascer de novo é quando você morre, né, para o mundo, os rudimentos que o mundo pensa, a maneira como o mundo pensa, a maneira rudimentar, né? Quando fala, apesar que isso é assunto aqui para o capítulo 4, no verso 1, mas só antecipando é isso, né? Então, quando fala de rudimentos, fala de rudimento é aquilo básico, né? O básico. É aquela maneira mais elementar de se pensar. A maneira mais elementar de se pensar
é quase que um olho por olho, dente por dente, né? Fez e levou. Né? Essa é a maneira básica, né? Fez e levou. Isso é um falso senso de justiça, né? Que a humanidade tem. Fez e levou. Então, e Jesus Cristo não ensina desse jeito, né? Ele não ensina, ele nos mostra que nós temos que estar num outro patamar. Nós não estamos... Isso aí são rudimentos, mas depois que vem a plenitude do conhecimento, nós saímos desses rudimentos, né? Mas vamos para o versículo 1, então, do capítulo 4, que diz assim: lembrem-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo. Então, aqui está falando, como nós já tocamos nesse assunto, né? O verdadeiro herdeiro, apesar das pessoas já suporem, né? Às vezes é só suposição, né? Mas, de certa forma, eu digo isso porque se for provado, né, que aquela pessoa realmente não é filho, às vezes você tem toda uma expectativa, em algum momento alguém vai provar, faz exame de DNA, fala, opa, peraí, você não é filho, não. Acabou a expectativa toda que tinha de ter, né, de ser herdeiro, né? Mas, assim, em situações normais, claro, todo filho é herdeiro, né? Ele pode até não ser herdeiro de tudo aquilo que ele pensa que vai ser, né? Porque às vezes vai ter um testamento também do pai, né? O pai pode até ter deserdado, mas em situações normais as pessoas até já sabem, né? Uma família muito rica, as pessoas já sabem, olha, aquele ali é o herdeiro, né? O pai já está idoso, então supõe-se que o idoso vai primeiro que o mais novo, nem sempre isso é verdade, né? Mas a suposição mais lógica é essa, né? Que os mais velhos vão primeiro. E aí todo mundo já fica, né, olhando, e muitos já se achegando, né? Se achegando aos filhos, porque sabe que eles é que vão daqui a pouco vão comandar, às vezes, um império, né? Mas o fato é que se for criança, de nada adianta, né? Porque mesmo depois que o pai morrer, essa criança não vai ter poder, vai ter um tutor. Alguém vai estar falando por ele, né? Tomando as decisões, porque ele ainda é criança. Então, é isso que a palavra está dizendo aqui. Lembre-se, porém, disso, né? Que se um pai morrer e deixar uma grande herança para seu filho pequeno, essa criança, até crescer, ou seja, até ter a idade, né, suficiente, que aí difere, né, de país para país, de lei para lei, mas enquanto é criança, com certeza não pode, né? Então, essa criança, até crescer, não difere de um escravo, apesar de ser o dono de tudo, né? Quando fala que não difere de um escravo, porque o escravo, por mais tempo que ele tenha na casa, né, e por mais conhecimento que ele tem, ele jamais vai poder tomar algumas decisões. Por quê? Porque ele é escravo. Então, o que está dizendo aqui é uma criança, apesar de ser herdeiro, enquanto for criança, se compara nesse sentido ao escravo. Por quê? Alguém vai estar mandando nessa criança, porque ela não pode tomar, né, nenhuma decisão sozinha, e só depois que ela tiver uma idade suficiente é que poderá fazer alguma coisa, né? O versículo 2, só para a gente emendar aqui, diz assim: ele tem de fazer aquilo que seus tutores e administradores mandarem, até atingir a idade determinada por seu pai, né? Ou, na maioria dos casos, determinada pela lei. É a lei que vai dizer a partir de que idade ele poderá, né? Aqui a gente sabe, na nossa lei brasileira, em princípio, 18 anos, né? Em princípio. A maioridade, aquela coisa toda. Para alguns casos, até a partir de 21 anos, né? Mas se a família, né, quiser, por exemplo, quando o jovem tem 16 anos, já é possível, né, ele ter a liberação, né, ter a autorização dos pais para casar, por exemplo, né, com 16 anos, tem que ter autorização dos pais. E para ser um empresário também, né, ele pode ser um empresário. Então, na verdade, a vida dele, vamos dizer assim, adulta, né, já antecipou pelo menos em 2 anos. Então, com 16 anos, você já pode ser empresário, né? E você já pode... Aliás, vamos ver se o Mica está aqui ou não? Mica hoje não está, né? Ou tá? O Mica está aí, Neila? Não, né? Não, hoje ele está trabalhando, eles foram para o Guarujá resolver uns assuntos lá, ele não está aqui.
Mas Tá ele certo. foi emancipado com 16 anos. Isso, é isso que eu ia perguntar. Eu acho que já tinha ouvido isso, mas o Mica é um exemplo, né? Com 16 anos ele já tinha sido emancipado, não é isso? É isso. Só para confirmar. Isso, então tá bom. Se ele tivesse aqui, ele podia até contar alguma experiência, se ele se arrependeu de alguma coisa ou não, né, de ter feito. O fato é que, legalmente falando, com 16 anos, ele já tinha todos os direitos. Aí tem toda uma discussão jurídica. Poxa, mas se ele tem direito de fazer tudo, então ele não poderia ser imputado penalmente também? Aí é uma discussão. Aí tem linha jurídica que diz que sim, se ele tem autorização para casar, para ser empresário, ele tem que responder pelos seus atos também com 16 anos. Outros dizem, não, o Código Penal fala que é a partir de X anos. Então, bom, é uma discussão jurídica, né? Mas o fato é que há essa possibilidade, né, na nossa legislação de antecipar. Então, é o que diz aqui, mas no nosso caso, antes dos 16 anos, impossível. Por mais capacidade, né, que você poderia ver no menino de 15 anos, esse menino é inteligentíssimo, é superdotado, ele teria toda a condição. Não. A legislação permite só a partir dos 16 anos, se os pais quiserem. Se os pais não quiserem, ele vai ter que esperar a partir dos 18 anos, né, para ele poder tomar a decisão. Bom, então aqui que está mostrando isso aí. Vamos ler alguns versículos, né? O próprio Gálatas 3:24, já estudamos isso domingo passado, né? Mas diz assim: assim, as leis judaicas eram nosso mestre e guia, até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Então, está mostrando exatamente isso, né? Esse papel, assim, nós éramos como crianças quando a própria lei, a lei é que nos guiava. Claro que se você levar para o contexto, né, que falou aqui, que Paulo estava falando, aí ele estava falando lá naquela época, estava falando por judeus, né? Olha, para todos vocês que seguiam as leis judaicas, só não se esqueçam disso, nós todos que seguimos as leis judaicas eram como crianças, como nós não tínhamos condições de sozinhos fazer nada, a lei era o nosso tutor, era o nosso aio, era aquele senhor que nos levava para a escola e voltava, né? Nos orientando, que nós não tínhamos condições ainda. Só que agora não, vindo Jesus, é como se nós tivéssemos adquirido a nossa maioridade em Cristo. Então agora é diferente, nós não precisamos mais desse tutor. A lei não precisa mais, por isso que a lei não tem mais poder sobre nós. Nós saímos debaixo do jugo da lei. O fato é que alguns continuam. Fazer o quê, né? Nós pregamos o Senhor Jesus Cristo e tem pessoas que não. Que até alguns, vamos dizer assim, não vou dizer cristãos, né? Mas alguns que conhecem a palavra preferem continuar. Não, eu prefiro continuar sob o jugo da lei. Você, poxa, mas você não está vendo a Bíblia? A Bíblia está dizendo que está muito claro, aqui não é sujeito à interpretação, é muito claro, né? Que a lei teve o seu papel, sim, então nós não somos contra a lei. E o próprio Jesus Cristo disse que ele veio para cumprir a lei, e ele cumpriu a lei em si mesmo, cumpriu no sentido de cumprir, de a lei ter se encerrado nele. Isso que é cumprir realmente, né? E o cumprir acabou em mim, Jesus Cristo, né? A lei acabou nele. Mas então, antes de Jesus, todos, né? E hoje, se nós falamos de hoje, qualquer lei que nós criamos para nós também hoje, independente da lei, né, do Senhor, qualquer lei, qualquer conjunto de regras que você criar hoje para te nortear, você está sendo criança, porque você precisa de uma lei para te nortear. É isso que Paulo está comparando aqui, né? Quando você aceita a Cristo como seu único e suficiente Salvador, onde Jesus Cristo, é como Paulo depois vai falar, né? Ele vive em mim, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A partir desse momento, você adquiriu a sua maioridade. Por quê? Porque Cristo está em você, não é porque você é alguma coisa A ou B. É porque Cristo agora está no comando da tua vida. Pronto, a lei não tem poder sobre Cristo, vamos dizer assim, né? Como nós estamos em Cristo, ela não tem poder sobre nós também, só porque nós estamos em Cristo. Não é? Se nós não estivermos em Cristo, claro, você vai ter que ter a lei, e essa lei não será suficiente, essa é a questão, né? Além de você não ter nenhuma autonomia, se você não estiver em Cristo, né? É a lei que vai te dizer o que você deve fazer ou não, e você não vai ter condições de cumpri-la, não vai ter, e ela vai servir, na verdade, para te condenar. Resumindo, é isso, né? Ela vai te condenar. No nosso caso, não. A lei não nos condenará, porque nós não estamos debaixo da lei. A lei não tem poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus. Vamos ler, então. Bom, já li 3:24, né? E Efésios. Vamos ver aqui quem que...
pedir para a irmã Raquel, por favor, ler Efésios, capítulo 1, versos 9 a 11. Efésios, capítulo 1, versículos 9 a 11. Efésios 1, do 9 ao 11. Descobrimos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ô, irmã Raquel, não deu para ouvir praticamente nada. Eu, pelo menos, não ouvi praticamente nada. Eu acho que está dando interferência aí. Tá, então eu vou ler. Eu vou ler outra vez aqui. Mas só para... Então, diz assim: Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. E este era o seu propósito. Na plenitude do tempo, ele reunirá tudo o que existe no céu e na terra, debaixo da autoridade de Cristo. Nele, nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Né? Amém por isso. Então, tudo de acordo com a vontade do Senhor, e tudo nele. Esse era o plano de Deus. Então, e a gente sabe, né, que Deus faz as coisas no tempo correto. Às vezes, na nossa ótica, né, parece que alguma coisa ou veio antes da hora, ou está demorando muito para chegar, né? Mas não é verdade, né? Se for a vontade, né, genuína de Deus, as coisas acontecem na hora certa, no tempo certo. Então, alguém poderia perguntar, mas por que será, né, que desde que mundo é mundo, desde que o Senhor Deus fez, né, o homem, Adão e Eva, e houve o pecado original, por que logo em seguida, né, já não veio Jesus? Jesus já não nasceu para salvar. É porque até assim, numa análise humana, né, claro que bem limitada, mas não haveria nem tempo, né? Não haveria nem tempo. Teve que ter esse tempo até para que houvesse uma progressão no pecado, na desobediência. Houve uma evolução, sim, e continua havendo, né? Cada dia mais a gente vê coisas cada vez mais absurdas. É como se fosse uma prova para o próprio homem entender no que ele é capaz de chegar, no que é capaz de chegar, para aí sim vir a salvação. Então tem que ser no momento correto que veio o Salvador. Depois desse tempo todinho, né, para provar como nós somos, né, desobedientes. Se contar, inclusive, de Abraão até a lei, né, foi ali 430 anos, aí veio a lei para tentar disciplinar, colocar, de certa forma, ordem naquilo que já era um caos, né? Aí adiantou alguma coisa? Não, foi para provar que mesmo com a lei, ela não seria suficiente. Porque se fosse suficiente, vamos olhar para o nosso Brasil, é falta de lei? Não. O nosso país é um dos que tem mais leis comparado com outros países. Lei é o que não falta. E isso significa que está conseguindo inibir a ação, né, dos marginais e tudo mais? Não. Né? Por quê? Porque é o pecado. O mundo jaz no maligno, e se está no maligno, o que a Bíblia diz é isso: o inimigo não veio senão a roubar, matar e destruir. E ele sempre fará isso, independentemente de lei que exista, né? Então, quando a gente olha para a palavra do Senhor, esse tempo todo que passou da lei, todo esse tempo, né, foi uma prova que essa lei é insuficiente. Por quê? Porque nós somos desobedientes mesmo, somos aquele carro desalinhado, e nada nos faz alinhar, a não ser se o Senhor Jesus Cristo estiver na direção. Então, é por isso que teve esse tempo todo. Então, não houve demora, né? Mas por que demorou tanto? Não demorou tanto, o Senhor sabe o tempo exato, né? Quando ele quis mandar o seu filho, né, unigênito, a este mundo, foi no momento certo. E Jesus Cristo veio a esse mundo,
e sabemos de tudo, né? Damos graças a Deus porque estamos aqui, né, com a graça do Senhor, tentando, né, trilhar e se manter no caminho, mas sabemos que a maioria das pessoas também não adiantou nada, né? Assim, aparentemente, claro, adiantou porque elas serão condenadas também pelo que não estão escolhendo, né? Então, claro que adiantou, mas eu quero dizer o seguinte: veio a lei, né? Agora veio Jesus Cristo, veio a graça, e tem pessoas que continuam, a maioria, aliás, né? A maioria das pessoas continuam dando as costas ao Senhor, né? E não querem saber. Continuam vivendo sob os rudimentos desse mundo, os rudimentos desse mundo. Qual é o rudimento? Bom, eu nasci, vou morrer, tenho que aproveitar enquanto tenho vida, que daqui a pouco eu não sei, morreu, acabou tudo, isso é rudimento. Isso é o básico do básico do básico, as pessoas pensam, né? E eu tomo lá da cá, né? Ou então aqueles princípios básicos de convivência. Não, eu sou uma pessoa que eu não roubo, eu não mato, então é isso. Também não venho me encher a paciência, não, porque vai ter, né? Vai ter, e bom, e por aí vai. Né? Alguns ainda achando que são um pouquinho melhores dizem, olha, como é que é? Eu mato um boi, né, para não entrar numa discussão, mas depois, se eu entrar, meu filho, aí nem uma boiada vai me fazer sair, né, não sei o quê. Bom, por aí vai. São rudimentos. É aquilo que está meio internalizado em cada um de nós, né? Coisa bem natural. A maioria das pessoas vivem assim. E quando eu digo a maioria, é a maioria mesmo. Isso não escolhe também classe social, não. Não pensem vocês que aqueles muito ricos, né, que tiveram muita cultura, são diferentes. Às vezes a gente se engana. A gente chega com pessoas que tiveram um grande estudo, né, às vezes são formados em várias áreas. Quando você vai ver a pessoa falar as ações, bom, a gente viu aí, né, recentemente, quantas, até no início da pandemia lá, né, promotores andando sem máscara, não é isso? Eles que deveriam estar lá sem máscara, colocando em risco, e a guarda municipal chegava lá e quase que bateu no guarda, né, distratou. É uma autoridade, né, que vive da lei, e assim, quantos a gente, né, não vê fazendo isso, né? Às vezes, policiais, né, que estão lá para inibir o roubo, o crime, daqui a pouco você vai ver, está totalmente, né, dentro do crime, né? Do crime organizado, eles fazem parte também, facilitam tudo. Então, para ver como é que não adianta, não tem nada a ver com classe social, tem a ver com o ser humano, com a raça humana, né? O pecado original que entranhou, está entranhado em todos nós, e o sangue de Jesus Cristo, só ele tem poder, né, para eliminar essa mancha do pecado. Só o sangue de Jesus Cristo. Por isso que não há perdão, né, de pecados. Os pecados não serão apagados se não for por Jesus Cristo, porque só o sangue de Jesus perdoa pecado, mais nada, né? O resto dá uma tapeada, né? Aquela, vamos dizer assim, aquela melhorada, né? Mas o interior você não consegue mudar, né? Só o exterior. Às vezes um comportamento ou outro você consegue até mudar, e socialmente falando é interessante, né? Mas o teu interior não muda. O interior só Jesus Cristo realmente muda, né? Então, vamos passar aqui para o versículo 3, né? Estamos em Gálatas, capítulo 4, agora o versículo 3, que diz assim: e era assim que acontecia conosco antes da vinda de Cristo. Éramos escravos dos rudimentos elementares que dominam este mundo. A palavra é bem clara, né? Rudimentos elementares não é que dominavam o mundo, é que dominam. Os rudimentos elementares dominam esse mundo, ainda dominam esse mundo. Né? Volto a dizer, quando você tem, né, essa experiência de conversar com pessoas, né, e pessoas que você, de antemão, acharia que já estariam pensando diferente por N situações, e não. Tem esse pensamento rudimentar. Parece que você está na idade da pedra, né, como alguns dizem. Está lá no tempo da caverna, né? Já que nada adiantou, não adiantou. Bom, a prova que não adiantou são as guerras, né? O que é a guerra, se não é a barbárie, né? A guerra é a barbárie. É a barbárie, é voltar lá no tempo. Isso é a guerra. Não importa a motivação dela. A verdade é essa, né? É quando as pessoas vão dizimar outras vidas, sejam de inocentes ou não, e pronto, né? E matam crianças, matam anciãos, tudo. Não é só aquele que está na linha de fronteira ali, mata. Por quê? Porque é guerra, então na guerra vale tudo, né? E é bem por aí mesmo, vale tudo. Que você está, afinal de contas, é em nome da soberania do teu país, né? Da segurança do teu país. E a gente vê o que fizeram vários desses países aí, né? Se a gente pensar nas guerras mais recentes, fizeram e continuam fazendo.
né? Essa é a questão. Continuam fazendo. As coisas continuam, né? Não parou. E por pessoas ditas civilizadas, né? Por nações ditas a mais democrática do mundo, vai ver, vai estudar um pouco e ver o que aconteceu no Iraque lá, por exemplo, que você vai ver a situação, né? O que é verdade, o que é mentira. Então, esse é o ser humano, né? Por uma questão de poder, só por uma questão de poder. Então, ele tenta legitimar os seus atos, né? Aí tenta, através da mídia, a sua própria mídia, né? Vender um peixe para as pessoas acreditarem que o que ele fez teve um porquê, e quando você vai ver, realmente nada disso, né? É questão de poder, quer demonstrar poder. Então, isso acontece desde os países, né, até dentro das nossas próprias casas, né? Quando a gente vai ver. Então, que Deus nos guarde e que nós possamos, né, mudar. Isso tem a ver com o nascer de novo. Temos que realmente estar em Cristo, né? Porque a Bíblia fala que aqueles que estão em Cristo, né? Eis que as coisas velhas já passaram, né? E eis que tudo se fez novo, né? E somos nova criatura nesse sentido. E quando a Bíblia também fala, nasceu, né? Da água e do Espírito, porque aqui na água e Espírito, né? O próprio Senhor é a água que limpa, né? E é o Espírito que dá vida. É o Espírito é que dá vida, tá certo? Porque logo no início lá em Gênesis, o que era, né? Como quando fomos feitos, né? O homem era um boneco, né? Um boneco de barro. E quando o Senhor soprou em suas narinas, não é isso? Aí foi feito alma vivente, só porque tem o Espírito. Então, por isso que a Bíblia fala que o homem sem Deus, vivendo em si mesmo, está morto, né? O homem que vive em si mesmo, porque não tem o Espírito de Deus. Esse Espírito é que nos dá vida. Vamos ler, então, vamos dar continuidade? Pedir para a Márcia, por favor, Romanos, capítulo 2, versos 14 e 15. Romanos 2, versos 14 e 15. A irmã Neila, por favor, Gálatas, capítulo 3, os versos 13 e 23. Versos 13 e 23. A irmã Vanete, eu não sei se ela está podendo falar. Está sem imagem. Se puder falar, a irmã Vanete, Gálatas 2 e 4. A Kátia, não sei se pode falar ou não, Kátia. Está sem imagem também, eu não sei, mas se puder, Colossenses, capítulo 2 e verso 8. Bom, acho que eu vou passar porque a Kátia não se pronunciou aqui, talvez não. Deixa eu voltar aqui para o começo, espera aí. O pastor, por favor, Gálatas, pastor, Gálatas não, Colossenses, capítulo 2 e verso 8, e depois os versos 20 a 23. Então, Colossenses, capítulo 2, verso 8, e depois os versos 20 a 23. Então, vamos começar aí com Romanos, capítulo 2, versos 14 a 15. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Amém. Então, isso, irmãos, está explicando o seguinte, né? Se alguém, e no caso os gentios, poderiam muito bem falar disso, né? Bom, eu não estou sob o jugo da lei, porque eu não cumpro a lei, né? Os gentios podiam falar isso, quem cumpre a lei são os judeus. Eu não sou judeu, não cumpro a lei. O que Paulo está falando é o seguinte, meu amigo, quando você tem uma conduta, e todo mundo tem conduta, não tem como não ter, né? Qualquer pessoa tem um senso do que é certo e do que é errado. É isso que Paulo está falando. Quando você, né, cumpre
essa conduta que pode não estar escrito em lugar nenhum, mas está escrito na tua consciência, está no teu coração, você está fazendo lei para você mesmo, já é uma lei para você. Não é só aquela lei do decálogo, né, do Pentateuco lá, não. É tudo aquilo que você faz para você, que você internaliza aquilo que você faz. Chama, eu tenho os meus conceitos, tá? Eu não quero saber de nada, não quero nenhum homem manda em mim, não sei o quê, eu tenho meus próprios... Tá bom, você vai fazer lei para você mesmo, e você vai ser julgado por aquela lei que você fez para você mesmo. É isso que Paulo está falando, não tem jeito, você não tem escapatória, né? E quando você fez isso, da mesma forma, alguém está te guiando. São esses teus pensamentos, essas regras que você criou para você mesmo, são elas que estão te guiando, ou seja, você está sendo comandado por essas tuas ideias. Essas tuas ideias estão sendo aquele aio, né? Aquele servo que levava você para a escola e trazia pela mão, porque de você mesmo você não tem condições de fazer nada, então alguma coisa está te disciplinando. E é isso que Paulo está dizendo aqui. O que é isso aí? Você é a criança que você não tem condições de você mesmo fazer nada, alguma coisa tem que te pautar. É isso. Então, o que ele diz é o seguinte: agora, quando você chega na adultidade, né, passa dessa fase aí da adolescência, chega numa idade propícia, você aí poderia tomar, né, até se apossar da sua herança. E o que é essa idade? É quando chega a plenitude do conhecimento. Quem é a plenitude do conhecimento? Cristo. Cristo é a plenitude do conhecimento. Quando você está em Cristo, se você fez essa opção de estar em Cristo, a partir desse momento, ok. Você vai decidir. Quando fala você vai decidir, é por quê? Porque a tua mente agora é a mente de Cristo. Então, é por isso que você agora vai ter boas atitudes, né? Boas atitudes, por quê? Porque você está em Cristo. Em Cristo. Então, agora você realmente tem essa capacidade, porque Deus te capacita. Antes não tem. Então, o que ele está dizendo aqui para o gentio é isso. Não adianta você achar que você está fora do jugo da lei, porque você não está. Então, nós podemos estender, né, esse tipo de compreensão para todos aqueles que nunca ouviram falar do Senhor, não conhecem, nunca ouviram falar de Jesus, nunca tiveram a Bíblia em suas mãos. Aí a pergunta vem: como eles serão julgados? Serão julgados pelas suas próprias ações, né? Aquilo que eles fizeram. Porque esse senso interno, todo ser humano tem, esse senso interno, né? Desse básico, do que é certo, o que é errado, todo ser humano tem, não adianta. Né? A questão, por exemplo, não matar. Em qualquer parte do mundo, o não matar não é correto. Né? As pessoas matam quando estão numa guerra, quando estão mais assim, matar por matar, não, ele não está certo. Dentro dele, o Senhor, né, coloca o que humanamente se fala do direito natural, né, que não está escrito em lugar nenhum, mas existe direito natural, está em todas as civilizações, tem algo que me diz o que é certo e o que é errado, como que eu devo fazer, como que eu não devo fazer, né? Um pouco, pelo menos, de compaixão, né? Um pouco, pelo menos, de entender que uma criança não pode ter o mesmo entendimento que eu, que já sou adulto. Então, eu não posso, né, querer cobrar de uma criança o que eu cobraria de um adulto que passou por várias experiências. Esse senso natural todo mundo tem, né, do que é certo e errado. Então, as pessoas que não ouviram falar de Cristo serão julgadas por esse senso natural que o Senhor Deus deu, porque todos nós somos feituras do Senhor, né? Podemos não ser filhos, mas somos criaturas e serão julgados. Então, é isso que Paulo está dizendo, né? Vamos dar continuidade. Agora, Gálatas, capítulo 3, versos 13 e o verso 23. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, 23. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Amém. Amém. Aí está falando das duas coisas, né? Fala de Cristo, que se fez, né, maldito por nós, que ele morreu morte de cruz, né? A morte das piores mortes que tinha. Então, ele se fez maldito, morte de cruz. Para quê? Para nos resgatar. Porque essa conclusão, né, de tudo era para vir para nós. Nós é que tínhamos que morrer. Né? Por quê? Porque o salário do pecado é a
morte. Então, todos nós é que tínhamos que morrer. Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Ele se fez maldito por nós. Ele morreu em nosso lugar. Então, ele nos comprou. Todos aqueles que creem em Jesus Cristo são comprados, né? E a Bíblia fala que não fomos comprados com coisas corruptíveis, né? Com ouro, prata, por mais valiosas que sejam essas coisas, elas não seriam possíveis, né? De comprar ou de pagar esse sacrifício que Jesus Cristo fez, né? Então, o que nos comprou, o que nos resgatou foi o sangue de Jesus Cristo que nos resgatou. Até porque a Bíblia também diz que sem, né, o derramamento de sangue não haverá remissão de pecados, né? Então, para haver remissão de pecados, só com o derramamento de sangue. Jesus Cristo derramou seu sangue para nos salvar. E ele foi tido como maldito. Por quê? Porque a sua morte foi morte de cruz. Ele fez tudo isso em prol das nossas vidas, para que nós tenhamos vida em Cristo. E aí vem esse nascer de novo, né? Em Cristo. O versículo, não sei se a Márcia ainda está com... Se você não fechou aí, se puder ler só o segundo... Não, desculpa, não foi a Márcia, né? Foi a Neila, né? O versículo 23, Neila, se você puder repetir, por favor. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Amém. Então, né, é entendermos, né, que tudo tem um tempo, né? Assim como a Bíblia fala, né, que tudo tem um tempo debaixo do céu de acontecer. Então, a aparição de Cristo, né, aqui nessa terra, ou seja, esse mistério da salvação, o momento era esse mesmo. Por quê? Tinha que ter esse tempo todo que passou a lei, porque a própria lei já apontava o que muitos talvez não entendiam, né? Ou estão tentando interpretar até hoje. Alguns ainda acham que estão aguardando o Messias, né? Não entendem que o Messias foi o Senhor Jesus Cristo. E estão achando que vai vir o Messias, porque na ótica deles é impossível, né? Alguém que vem com essa coisa de o rei, né? O rei dos judeus, ou alguém vai ser coroado, como que pode ser alguém que morreu na cruz? Né? Não pode ser. Então, por isso que eles não aceitam, estão aguardando ainda. Nós, pela fé, já entendemos, né? E Paulo aqui, a Bíblia nos ensina, e o próprio Jesus falou, então nós não temos dúvidas quanto a isso, que esse Messias foi o Senhor Jesus Cristo. Então, encerrou ali. O tempo da lei se encerrou ali para nós, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para quem não está, a lei continua. A lei continua. Que lei é essa que continua? Essa lei, né, que está aqui na Bíblia, continua para muitos, e quaisquer outros regramentos que você criar para você. Quem não está em Cristo está debaixo de alguma lei. Não tem como escapar, não tem, né? Ele está debaixo, nem que seja da lei própria que ele criou para ele mesmo. Ele criou um regramento para ele. Ele está debaixo daquela lei, né? Só aqueles que estão em Cristo, que a lei não tem poder sobre ele. E aí se cumpre aquela palavra, né, que Paulo também disse, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Tudo que é letra mata, seja a letra que você criou para você mesmo ou qualquer uma outra lei, ela mata, ela vai te incriminar. É por ela que você será incriminado. Agora, o espírito aí é o contrário. Pelo espírito seremos vivificados, seremos libertos, teremos salvação, não seremos condenados porque estamos em Cristo, né? Então, que Deus nos abençoe. Agora vem Gálatas capítulo 2 e verso 4. Gálatas 2 e 4. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade. E temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Exatamente, né? Então, o que Paulo está falando é daqueles irmãos, né, que vieram de Jerusalém, esperaram, né? Claro que Paulo não estava lá, e foram lá tentar fazer a cabeça dos irmãos lá, né? Dos Gálatas, daquela comunidade toda, para dizer o seguinte: não, esqueça esse negócio, essa liberdade em Cristo. Que negócio de liberdade em Cristo, né? Nós temos que obedecer à lei. A lei. Você primeiro obedeça à lei. Ou seja, mesmo você, gentio, né, que nunca foi judeu, é isso que estão falando. Seja judeu primeiro, se converta ao judaísmo, depois você até pode crer em Cristo. Mas o principal é você ser judeu, é você ter a prática judaizante.
depois você até pode crer em Cristo, mas o contrário não. Que história é essa? Você gentil que nunca foi judeu, a partir de agora você abraça Cristo e está tudo resolvido? Não, não. Eles estavam falando exatamente isso. E Paulo fala, né? E Paulo está dizendo o quê? Olha, esses irmãos aí, né, que vieram lá de Jerusalém, contar essa história para vocês, aqui ele está falando irmão, né? Mas tem hora que ele também desceu o sarrafo aí dizendo que não são nada de irmãos, não, né? Porque gente assim não é irmão. Que história é essa? Trazendo um outro evangelho? São, né? Isso é anátema, que seja amaldiçoado, né? Isso que ele já falou. Mas eles trouxeram, então, o que Paulo falou? Eles estão querendo que vocês voltem para a escravidão. E vocês voltem para a escravidão da lei. Né? Voltem no sentido daqueles que já conheciam, né? E quem nunca conheceu, que passe a ser escravo. Ele falou, peraí, mas não estou entendendo vocês. Né? A percepção que eu tive enquanto eu estava aí, que vocês tinham entendido tudo, porque, né? Eu só faltei desenhar para vocês. Eu expliquei muito bem, mostrei como é que era. E vocês aparentemente entenderam, né? Eu saí até contente daí, achando que vocês tinham entendido. Que a liberdade é em Cristo, não pode estar sob o jugo da lei, porque vocês vão ficar ali como escravos. Aí veio alguém falando exatamente o contrário, que é para vocês voltarem a ser escravos, e vocês aceitaram, né? Essa que Paulo estava assim, indignado, nessa indignação do apóstolo Paulo por esse motivo. Que não podia, ainda mais depois de ser livre. Ainda mais depois de ser livre. Como é que se quer voltar, né? Ou depois que Paulo explicou tudo para eles, o que era estar debaixo da lei e o que é estar em Cristo, né? E agora querer voltar. Então, essa é a tônica, né, do versículo. Agora, Colossenses, capítulo 2, verso 8, e depois os versos 20 a 23. Colossenses capítulo 2, versos 8 e depois versos 20 a 23. Mano, Jonathan, a irmã Kátia já está aí já. Ah, tá, Kátia. Se você tiver na agulha aí com o versículo, é Colossenses capítulo 2, verso 8 e depois versos 20 a 23. Em nome de Jesus. Colossenses 2, 8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Amém. E o outro? Do 20 ao 23, dos versículos 20 a 23. Vocês morreram em Cristo, e ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Então, por que continuar a seguir as regras deste mundo que dizem: não mexa, não prove, não toque? Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. É isso. Amém. É isso. Amém. Bom, também bem explicado, né? Não precisa ter cara fazendo nenhum exercício de interpretação. Está mostrando exatamente, falando da natureza humana. A natureza humana. Então, tudo isso que vem, né? Esse regramento segundo os rudimentos desse mundo, de nada aproveita para a sua alma, de nada aproveita. Vai te colocar num monte de restrição, e você vai achar, porque você está conseguindo, olha, eu estou sem comer, agora faz uma semana que estou sem comer. Então você acha que, puxa, olha que passo, né? Que passo que eu dei, eu que não conseguia ficar sem comer nem um minuto, já estou há uma semana. É o que Paulo fala, isso são só coisas para o corpo. De nada adianta isso para a sua alma. São só regramentos que se vai, né? Vão colocar para você. E você vai achar que por isso você vai se tornar uma pessoa melhor, e você até vai se comparar, porque é inevitável, né? Nessa área, é inevitável, você começa a olhar para o lado, você até não fala. Se você for uma pessoa educada, você não fala. Mas você lá dentro você começa a se comparar com os que não estão fazendo o que você está fazendo. E vem um sentimento que você está se tornando uma pessoa melhor em comparação aos seus pares. E é isso que Cristo não ensina. Por isso que a gente fala, é totalmente o contrário. O ensinamento de Cristo é o contrário. Ele fala o seguinte, de cara, né? Você, quando olhar para alguém,
sempre você tem que entender que ele é superior a você. Sempre ache que as pessoas são superiores a você. Imagina se todo mundo pensar assim, a gente não vai ter briga, né? Não vai ter, porque você olha para um, você está achando ele é superior a mim, mas ele olha para você, ele acha o contrário. Então, a gente não vai ter problema, né? O problema é quando alguém se acha realmente, eu sou superior. E é isso que as religiões acabam pregando. Mesmo que o objetivo não seja esse, é assim que funciona. Porque você se acha melhor. E se você tiver oportunidade, você vai pedir para alguém fazer o que você está fazendo, né? Você vai lá, olha, faz o seguinte, olha, eu consegui ficar, para dar esse exemplo que eu dei, né? Eu consegui ficar uma semana já sem comer. E aí, faz um esforço aí que você consegue também. Você está puxando, né, para a pessoa fazer o que você fez, porque o que você fez é melhor do que o que ela está fazendo. E vem esse sentimento, e vem a competição. Tanto é que são esses que vão se destacando, que daqui a pouco eles estão no lugar de comando, né? Falando dessas religiões, dessas vãs filosofias, que Paulo chama de vãs filosofias. E aí é um ser humano querendo melhorar um outro ser humano. Impossível, impossível. Volto a dizer, né? O máximo que se pode conseguir é algum tipo de comportamento que socialmente antes era reprovado, agora não é. Isso você até consegue. Mas para a tua alma, de nada adianta. De nada adianta isso para a alma, né? A gente também aqui não está contra, sempre é bom, claro, a gente dizer isso aqui, né? Que tudo que é bom para a sua saúde mental, psicológica, psíquica, né? Você não deva fazer. Claro que você deve fazer, né? Porque nós somos corpo, alma e espírito. E temos que ter alimento para todas essas áreas, né? O que nós estamos dizendo é que isso não adianta nada para efeito da salvação. Para você se aproximar de Cristo, não é pelas penitências que você vai pagar, né? Pelo que você vai deixar de fazer, que o teu corpo gosta de fazer, você vai deixar de fazer. É com isso que eu vou me aproximar e ter a salvação em Cristo? Não, não é. Isso pode servir para outra coisa, mas não tem nada a ver com a salvação em Cristo, né? É isso que nós estamos falando. Bem, só vamos mais passar para... Alguém pode só me dizer as horas, por favor? Só para eu não... 10 para as 11. Amém. Vamos então só para o versículo 4 e nós já terminamos. Então, o versículo 4 do capítulo 4 aqui de Gálatas diz assim: mas, quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Então, claro que nós já sabemos disso, né? Mas está falando também, então, quando chegou o tempo determinado por Deus, né? E esse tempo é determinado por Deus, não somos nós, claro, que podemos determinar isso, e nenhum homem pôde determinar. Então, ele mandou o Senhor Jesus Cristo, nascido, né, de uma mulher. Aqui não fala do homem, por quê? Porque o homem não teve contato, né? José não teve contato com Maria. Então, foi obra, né, do Espírito Santo, que para a maioria das pessoas isso é inconcebível. É inconcebível. Então, eles já descartam, já refutam isso. Claro que é inconcebível, porque para eles não creem em milagres, né? Nós cremos em milagres, cremos que aconteceria e acontece até hoje, né, os milagres, que Deus pode fazer todas as coisas. E ele nasceu de mulher, nasceu como um de nós, né, para quê? Para que tivesse todas as percepções, né, que o ser humano tem, sofresse na pele também as perseguições, tentações e tudo mais, para que eles, é isso que a Bíblia fala, que Paulo diz, né, para que o Senhor também tivesse essa capacidade, né, de nos entender e nos perdoar, por saber, né, porque se fosse um Deus que jamais tivesse contato com o ser humano, fica aquela distância dos diversos deuses que tem por aí, né, das religiões, que é um Deus totalmente distante, onde ele é perfeito e você é o imperfeito e você jamais consegue chegar perto dele. A distância vai continuar sempre, porque é impossível de chegar. Agora, nós, em Cristo Jesus, nós chegamos a Deus, porque Jesus Cristo, né, ele é o próprio Deus e ele é o próprio caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, ele é o caminho e é o próprio Deus. Aquela escada, né, de Jacó. Aquela escada era o Senhor Jesus Cristo, né? E a escada é o próprio Deus, porque por a escada que você chega, né? E é isso, é o caminho. Então, esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Então, em Jesus, né, nós estamos perfeitamente linkados e ligados a Deus, porque é a mesma coisa. Fora do Senhor, vai ter esse distanciamento. E aí onde o ser humano vai tentar fazer um monte de coisa para ele tentar se aproximar de Deus, né?
do Deus dele, pelo menos, o que ele acha que é Deus. E o cristianismo fala totalmente o contrário, né? Não fomos nós que conseguimos, pelos nossos próprios méritos, se chegar a Deus. Foi ele que veio aqui à Terra. Ele nasceu, né, de mulher, veio a essa Terra e nos resgatou. O salmista fala que, né, o Senhor Deus, com mão forte, foi lá num charco de lodo, onde você estava se afundando, ele foi lá, segurou na tua mão, ele foi lá e te trouxe. Nós não tínhamos condições, por nossas próprias forças, de sair de onde estávamos, né? A misericórdia é do Senhor. Vamos ler, então, alguns versículos aqui. A irmã Sofia, por favor, Gênesis, capítulo 49, verso 10. A Márcia, Gênesis, capítulo 3, verso 15. O que mais aqui? A irmã Vanete, Daniel, capítulo 9, verso 24. E a Neila, Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Então, podemos iniciar com Gênesis, capítulo 49, verso 10. O certo não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Amém. Amém. Então, essa palavra Siló, né, ela tem um dos significados dela, é o enviado. Né? Então, aqui está falando, né, de Jesus. A maioria, pelo menos, dos estudiosos entende que está falando de Jesus Cristo, né? Siló, o enviado. Muito embora existia também um lugar com esse nome, né? Siló. Mas aí está falando, então, o cetro, né? Quando fala o cetro, ou seja, cetro de justiça. Então, isso está falando de Jesus Cristo, né? É em Jesus que existe a justiça. Também é um assunto que nós já conversamos sobre isso, né? Esse senso de justiça que nós temos, ele é enganoso, é falacioso, né? A justiça verdadeira vem de Deus. Por isso que nós sempre temos que pedir a Deus, porque a Bíblia nos ensina, né? Que nós temos que deixar passar, né, a ira, né? Porque onde opera a ira do homem, né? Onde vai aflorar a ira do homem, não vai ter a operação da justiça de Deus. É incompatível, é incompatível. Quando você quiser agir com a sua própria justiça, não vai dar certo. A justiça de Deus não vai agir. Então, você tem que deixar que Deus haja. Quer justiça? Deixe que Deus haja, que senão não vai haver justiça. Não vai haver. Nós somos falhos, nós não temos a capacidade, né? Quando fala de justiça mesmo, é só de Deus. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor Deus, né? Então, ali já estava apontando nesse versículo lido, né? Falando desse cetro de justiça, e falando de Siló do enviado. Então, está falando de Jesus Cristo, né? Vamos dar agora continuidade, o outro versículo, Gênesis 3 e 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Amém. Então, aí, né, está falando de Eva, né? Quando da serpente, né? Falando da serpente. Irmão Jonatas, você fechou o seu áudio. Desculpa, faz tempo? Desculpa. Bom, não faz tanto tempo que eu pedi para a Márcia ler, ela leu, né? Então, foi depois que a Márcia. Então, o que está falando é o seguinte, né? Que o nosso versículo 4, né? Só vou ler outra vez o 4. Diz assim: mas quando chegou o tempo certo, o tempo determinado por Deus, ele enviou seu filho, nascido de mãe humana, e viveu debaixo da lei. Né? O Senhor Jesus Cristo, ele falou: eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Ele veio, né, debaixo da lei, até porque a própria lei é que apontava que viria um Salvador.
né? E o que os versículos que nós estamos lendo é só para dizer isso, né? A própria lei do Senhor já apontava. Aqui está lendo lá em Gênesis, né? No começo de tudo, aqui está dizendo exatamente isso. Naquele momento, né? A sentença foi essa para a serpente, né? Olha, você vai ter inimizade, né? Com a mulher, ou seja, na verdade, isso é até extensivo a toda a raça, né? Dificilmente alguém que olha para uma serpente, para uma cobra e vai lá fazer carinho, né? Eu não sei se tem, deve ter, sempre tem exceções, né? Eu, pelo menos, nem rato eu gosto de chegar perto, quanto mais cobra, eu estou fora, né? Não tenho nem a capacidade de chegar lá e com certeza que eu vou matar. Muito provavelmente ela vai fugir, eu não vou conseguir matar. Tem pessoas que têm, né? Vai com um porrete e acerta, que bom que ainda tem esses. Eu realmente não consigo. E aqui a Bíblia está falando da mulher. A maioria das mulheres, se homem é assim, estou dando o meu exemplo, né? A maioria das mulheres tem uma repulsa. Isso é bíblico, né? Vai ter uma inimizade entre você e a serpente. Você vai ser um animal onde as pessoas, né, vão ter distância de você, diferente de outros animais, né, que você se aproxima. A serpente, ela, né, porque já desde aí e criaria inimizade, né, entre você e também, claro, aí depois se você continuar lendo todo o texto e fala de toda aquela situação, né, onde ela feriria, não é isso? O calcanhar, mas o Senhor Deus feriria a cabeça. Então, quando fala em ferir o calcanhar, foi tudo, né, todo o calvário, né, que o Senhor Jesus Cristo passou e que o Senhor Jesus Cristo foi à morte. Então, para muitos estava ali, cuidado, Jesus morreu, né? A morte venceu. Não, né? Porque ao terceiro dia Jesus ressuscita. Então, por isso que ferir o calcanhar não significa morte. Agora, esmagar a cabeça, sim, né? Esmagar a cabeça da serpente foi o que o Senhor Jesus Cristo fez, né? Que esmagou a cabeça da serpente. Então, isso tudo que acontece, né, por assim, uma figura que brincam, né, assim, que dizem, né, uma figura, é como se você, quando acerta a cabeça a cobra na cabeça, ela ainda faz um espalhafate danado com o rabo, né, ela balança tudo, não é isso? Quem já matou cobra viu que é assim, né? Ela ainda se mexe. Então, tudo isso que está acontecendo nesse mundo hoje, o que é triste e terrível, né, é porque o inimigo não está aqui, o que está, né, são alguns anjos, né, decaídos que estão fazendo essa arruaça toda. Ele mesmo, o inimigo, está preso, mas um dia ele será solto, né? Então, imagina o que vai acontecer. Por isso é que nós falamos da vida eterna. Então, alguns falam, mas a vida eterna, o que é a vida eterna? A vida eterna é a vida eterna, é a vida que não terá mais fim. E você vai estar com Deus ou sem Deus. E quem estiver sem Deus não estará neutro, porque as duas forças que continuam atuando, né, nesse mundo vão atuar. Ou você vai estar com o inimigo das nossas almas ou estará com Deus. Então, por isso que a nossa opção é estar com Deus, né? Aqui e na vida futura também. Que Deus nos abençoe. Daniel, capítulo 9, verso 24. "70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, fazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos." Amém. Então, aqui, sem querer entrar na parte, né, da escatologia, de estudo de Daniel, né, que é muito profundo, mas o que importa para nós aqui, nós estamos falando de prazos, de tempos que o Senhor determina, né? É determinação do Senhor, é o tempo do Senhor. Então, ele diz, são 70 semanas, aí, claro, aí vem todo o estudo, 70 semanas, cada semana é um ano, cada semana é um dia, e, bom, outros querem falar, isso aí está falando da grande tribulação, que a igreja vai passar por parte da tribulação. O nosso objetivo não é entrar nesse detalhe agora, e sim dizer que tem tempo determinado para todas as coisas. O tempo é do Senhor. É Ele que diz o tempo, seja Ele qual for, é o Senhor que diz, né? E as coisas acontecem dentro do plano do Senhor. Aquilo que Ele quer revelar a nós, Ele revela. O que Ele não quer, não revela. E amém. Por isso, o Senhor continua sendo o Senhor. Deus é Deus e acabou, né? Não importa se alguém acredita ou não acredita. Imagine que a existência, para aqueles que querem interpretar assim, né? E para quem também acha, não, Deus não existe, Deus é, amém, por isso também, né? Porque se você entender que existir é ter começo, meio e fim, Deus não existe realmente, porque ele não tem começo, nem meio, nem fim, né? Ele era antes do começo e será para todo sempre, ele é eterno. Então, ele não existe, o que existe somos nós. Mas também, se quiser interpretar como existe, não tem nenhum problema. O fato
é esse, né? Que é sempre pela fé que nós vamos crer no Senhor, pela fé. Se você não tiver fé, o Senhor vai existir do mesmo jeito, vai fazer as mesmas coisas de sempre, os planos dele serão seguidos, você vai ficar à margem do caminho, né? Porque tem pessoas que parece que eles, né, se arvoram de um direito que, se ele falar que Deus não existe, parece que Deus passa a não existir, porque ele está dizendo que não existe. Agora, se ele falar que existe, Deus existe porque ele está dizendo que existe. Assim, é até engraçado, né, ver pessoas que se acham nesse direito, né? Estou falando de pessoas, às vezes, até cristãos, né? Que pegam a Bíblia para ensinar alguma coisa e acham que é o que ele falar que você vai ter que acreditar. Não é o que a Bíblia fala, mas a interpretação dele. E nós sabemos que o Senhor Deus está acima, né, de qualquer caixinha que nós venhamos fazer e querer colocar Deus ali. Não, né, isso não existe. Até para o ser humano, né, a gente sabe que não é assim, até o ser humano, as coisas evoluem, não dá. Ontem eu estava conversando com uma pessoa aí que é da área da saúde, né, ele estava falando aí dos psiquiatras, né, falando de alguns que ele conhece, né, dando até nome, e alguns realmente ficaram no tempo, né? São pessoas que no tempo deles eram até famosas, só que a coisa evoluiu, a ciência evoluiu, eles não evoluíram. Então você vai lá com um problema, ele vai te dar remédio para o resto da vida. Ele acha que com o remédio sossegou você, você não vai pensar mais em se matar, não sei o quê, a família ficou mais alegrinha porque você sossegou, só que você vai ser um dependente químico para o resto da vida. Remédio, e vai te causar vários problemas. Então, quer dizer, a ciência mais moderna, a linha mais moderna de pensar é que no momento de crise tem que ter remédio, mas depois tem que ter uma evolução para tirar o remédio de você, para você voltar, né? E ele estava falando que o pessoal mais antigo não entende que tem que ser remédio até o final da vida, como se estabilizasse a sua vida. Remédio, droga em cima de você. Claro, e aí puxa com isso a indústria farmacêutica, né, que quer ganhar dinheiro e manter os remédios. Como é que eu vou fazer um remédio que resolva o teu problema? Não tem que ser um que crie dependência. Bom, para a gente ver o que é o ser humano, né? É assim. Resumindo, é assim, não é muito diferente, né? Por isso que temos que crer no Senhor Jesus, né? Que nos livra e nos dá graça, né? Bom, então, agora, Hebreus, né? Capítulo 2, verso... É esse que foi lido, né? Hebreus, capítulo... É isso, né? É. Tá bem. Só para terminarmos, eu vou ler só aqui um trechinho pequenininho, que sempre quando tem alguma coisa para ler, tem essa Bíblia. Desculpa, irmão Jonatas. Faltou ler? Hebreus é para eu ler. Então, por favor, Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15. Isso. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Amém. Amém. Então, aí, o versículo também até, assim, o assunto já é conhecido nosso, né? E quando fala da morte, nós realmente não devemos ter medo da morte, né? Por quê? Porque se Cristo morreu e ressuscitou, então, pela fé que nós temos em Cristo, se nós morrermos, ressuscitaremos com ele e pronto. Então, não temos que ter medo da morte, né? O verdadeiro cristão não tem medo da morte, porque a morte é simplesmente um veículo, né? Que nos leva dessa vida, que já estamos com Cristo, né? Pela fé, para os braços do Senhor. E pronto, então não tem que ter medo, né? Então, não podemos ter medo da morte. Então, o verdadeiro cristão não tem medo da morte. Então, se você tem medo da morte, comece a pedir a Deus que tire esse espírito, né, de temor de você, porque não é para ter medo da morte, não é para ter medo, porque a morte é um processo, E, aliás, a Bíblia até fala, né, se a semente não morrer, ela não cresce, né? Então, a semente tem que ser enterrada e aí vai frutificar alguma árvore, né? Alguma árvore, algum fruto. Então, a mesma coisa nós. Se nós não morrermos, não poderemos viver. Então, nós morremos em Cristo, né? Simbolicamente, o batismo é isso, né? Morrer em Cristo e nascer uma nova vida, né? E, literalmente falando, a maioria das pessoas irão morrer. E vai ter uma minoria que será arrebatada, né? No dia do arrebatamento, aqueles que não morreram não passarão pela morte, serão transformados e chegaremos todos, né? Junto ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Só vou ler aqui um trechinho dessa Bíblia aqui, que é a Bíblia chamada Bíblia Sagrada, com reflexões de Lutero. Então, com relação a esse versículo 4 de Gálatas, Lutero diz o seguinte: observa
cuidadosamente como Paulo define Cristo aqui. Cristo, diz, é filho de Deus e de uma mulher, e por causa de nós, pecadores, foi colocado sob a lei, a fim de que redimisse a nós, que estávamos sob a lei. Nessas palavras inclui ambos, a pessoa e o ofício de Cristo. A pessoa é constituída da natureza divina e humana. Isso ele indica claramente quando diz: Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Cristo é, portanto, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E seu ofício, Paulo descreve com as palavras: colocado sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, Cristo se fez como um de nós, essa é a verdade, né? Ele se fez como um de nós para nos resgatar. Fez como um de nós no sentido humano, para nos resgatar, para nós entendermos que ele, como humano, venceu a morte, venceu o pecado, então nele seremos mais do que vencedores, e ele também se colocou sob o jugo da lei para concretizar a lei. A lei finalizou nele, né? Não só porque ele foi o único que conseguiu cumpri-la, ele cumpriu toda a lei, mas também porque a própria lei apontava para o Cristo que viria, para a realidade, né? A lei é espelho, a realidade é Cristo. Então, que Deus nos abençoe, que possa falar, né, melhor aos nossos corações e que possamos aí estar nos demais dias aí que virão, né, da semana. Não sabemos exatamente como as coisas acontecerão, mas graças a Deus que tem esse mecanismo aqui, né? Esse instrumento que nos permite estar juntos, nem que seja virtualmente, né, para aprendermos juntos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Passando a palavra para o pastor Felipe. Amém. Vamos orar. Padre, em nome de Jesus, estamos diante da tua presença, meu Pai, e te agradecemos, Senhor, por esta escola dominical que hemos tido agora, Pai. Quero te pedir en esta hora, Señor, que o sangue de Cristo Jesús nos limpe, nos purifique y que podamos entender todo lo que tú nos quieres falar en esta mañana, Pai, para poder practicar lo que tú nos has ensinado, Pai. Grava en nuestra mente, grava en nuestros corazones. Te peço también por la escuela dominical lá no Chile y también aquí en Brasil, Pai, que podamos todos aprender cada día más de ti. Aprendiendo más de ti, aumenta nuestra fe y nos allegamos más perto de ti, mi Pai. Presídenos, dirígenos, guíanos y así podamos estar unidos na tua santa presença, Pai. Eu te suplico e te agradeço, através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, estive na sexta-feira assistindo toda a notícia que o governador do estado sobre como iba a ficar em São Paulo, o estado de São Paulo e tudo mais, né? Então, eu separei aqui no Yahoo, separei um pequeno resumo de lo que ele fala, né? O que pode abrir. Atividades religiosas como missas, cultos evangélicos, supermercado, padaria, açougue, serviços de saúde, farmácia, clínica, hospitais. Pero também anteontem, na noite, assisti também a live do prefeito daqui, porque também sabemos que em uma cidade fala uma coisa, em outra fala outra coisa, e falei, nós como cristãos temos que fazer o que cumprir a lei, isso é. Então, também fiquei assistindo o prefeito, aqui que tem uma live que ele fez, e você pode mandar perguntas, e eu mandei a pergunta, como ficariam as igrejas evangélicas, e ele respondeu isso. Irmãos, é o seguinte, a igreja evangélica, primeiro ele disse, eu penso uma compreensão dos padres e dos pastores, para poder cumprir o que se faz, né? Então, até 30% da capacidade da igreja pode ter cultos.
Esse é o primeiro. Segundo, seguir as leis drásticas, como ponerse la máscara, ¿no? Tenemos que ficar, es chato, la máscara es algo chatísimo, pero solamente el que está falando, el que está pregando, el que está longe das pessoas, pode ter. Não, todos têm que pôr as máscaras, vai ter, né? Vou repetir isto no domingo, no culto, né? As máscaras, passar álcool e a separação que a gente tem aqui na igreja. Então, isso temos que cuidar. Não se abraçar. O prefeito ele falou várias coisas assim que realmente nós fazemos. Tem que cumprir, ¿no es cierto?, eso para que no tenga problema mañana. ¿No? Y algo claro, que cuando las personas que se van a vacinar, ¿no?, los que nos vacinemos y los que se vacinen, no están cubiertos que nos van a pegar. Va a pegar, le explicaron, va a pegar. Entonces, para que eso pare, tenemos que hacer bien esa parte de lo que les manda hacer, que nos da para entender que lo que está aconteciendo hoy es lo mismo que aconteció en los tiempos de las elecciones, o en un Natal, o en un Rebelión, y aquí la ciudad estaba lotada como muchas otras ciudades. No tenemos que cumplir. Entonces, continuamos teniendo culto só domingo, aquí en la iglesia, presencial y online. Para los hermanos que no pueden vir a la iglesia, realmente a nuestra capacidad tendría que ser 30 a 32 pessoas, más o menos, podían ficar na igreja. Nós nunca chegamos a esse número, nunca. Né? Normalmente 18, 22, lo máximo que tivemos uma vez, que nesta pandemia, foi na Santa Ceia, que tivemos 30, que passaram a cear, que vino gente que fica em casa, mas esse dia vino a cear aqui na igreja. Então, normalmente não passamos. Claro que as pessoas que não são da mesma família, em um banco tem que ficar separado. A parte de um banco da frente, o banco de trás, nós separamos com a medida para não ter problema. Se é da família e chegam junto com a família, podem estar juntos num banco, zero problema. Então, que o Senhor nos abençoe. Né? Esses são os avisos que eu vi na internet, procurei, fui atrás, né, para poder saber bem, para não errar, né? E aqui na cidade mesmo, o prefeito falou que realmente, se se cuida, pode ser. Pode chegar um dia que diga não. Fecha tudo, igreja, e aí automaticamente nós vamos fechar a igreja e vai ser o domingo via online. Você em suas casas, nós aqui. Ou seja, há que cumprir, né? Então, os trabalhos que ainda restam para este domingo é que temos escola de las crianças, né, com os fantoches, esto pelo Facebook e pelo YouTube, mas a Raquel está mandando agora, e às 19 horas temos culto com os hermanos de Ilha Bela pelo Zoom, e a palavra estará com o pastor Felipe, amém, e tudo quanto faceio de todo o coração, como o Senhor, e não aos homens, Colossenses 3, 23. Que o Senhor nos abençoe e podamos estar nos serviços que o Senhor nos llama, que el Señor nos llama para nos fortalecer, que esta escuela dominical possa realmente hacer vida en cada uno de nosotros. Voy a pedir para nuestra hermana Dinete para nos despedir de esta escuela dominical, en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? Antes de la hermana Dinete, ¿sabe qué? No sé si tiene algún hermano que tiene alguna petición para orar antes da petição. Tá. Peço, por favor, de mim, né, da minha família, da minha casa, do Leandro, minha tia Yolanda, e pelo Cláudio Tarifa, que ontem, acho que foi ontem que recebi, que parece que ontem é que eles iam fazer lá um procedimento e não foi possível fazer. Então, vão aguardar mais alguns dias, e aí a família até dele continua pedindo, né, confiando nas orações. Então, peço que os irmãos continuem orando por ele. Amém, amém. Alguém mais? Pastor, Ana Neila. eu quero pedir oração, né, pela minha família, minha sogra, minha mãe, meus filhos, pela Ave, que está resolvendo lá as coisas para poder
conseguir vir para o Brasil, né? A parte do visto dela, porque a estrangeiria está fechada, então ela está tendo que resolver isso, que Deus possa ajudar, né? Para ela poder conseguir vir no momento certo também. E pelo Mica e o Léo Gênesis, que estão lá, foram até o Guarujá resolver umas coisas aqui da Star Norte, né? Que Deus guarde eles na estrada, e todas as coisas que eles estão fazendo hoje. Amém. Seria isso. Amém. Amém. Alguém mais? Pastor. Sim, pode falar. Só para terminar, é que hoje é aniversário do Henrique, do meu irmão. Amém. Que o Senhor também possa abençoá-lo, né? Neste dia, amém. na nova etapa aí da vida dele. Vamos orar por ele também. Irmã Vanessa. Eu sigo pedindo oração para o Senhor me restabeleça a saúde. E peço oração pela salvação e libertação de todos os meus familiares e uma petição especial em nome de Jesus. Amém. Alguém mais? Irmã Sofia. Irmã Sofia e depois a irmã Márcia. Fala, irmã Sofia. Hoje eu só quero agradecer a Deus por toda a bênção e proteção da minha família, dos meus filhos, minha nora, meus netos, que Deus sempre abençoe. Amém, amém. Irmã Márcia. Eu peço oração para mim, para minha família e a minha casa. Amém, amém. Irmão, eu peço também oração também a mãe do Eduardo. Eduardo é casado com Lucia, que é filho do pastor Genaro. Está muito mal no hospital. Os rins pararam de funcionar. E ontem ela começava com sua primeira diálise. Né? É uma mulher nova. Eu creio, bem menor que eu. Ela é da idade da Raquel, 50 anos. Vai fazer 50 anos, ou seja, nova. Então, que Deus tenha misericórdia, não é certo? Que Deus aumente a fé do filho e tudo mais, né? Para que Deus tenha misericórdia também. Peço também por o filho de nossa irmã Mirna. E vou despedir. Padre, primeiramente agradecer-te por tu palavra, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque cada dia, Pai, aprendemos um pouquinho mais de ti, Senhor. De estar aqui reunidos, Senhor, ouvindo, Senhor, leyendo, Senhor, a tua palavra, Senhor, nossas vidas crescem, Pai. Pero que nós não seamos só de ouvido, Pai. Que podamos praticar o que tu nos ensinas, Pai, para que realmente venhamos a ser cristãos de verdade, cristãos verdadeiros. Que para quando tu precises de nós para falar para outras pessoas, estejamos aptos, Senhor. E creemos que isso só emana da tua presença, Pai. Também nesta hora quero pedir-te por cada irmão, Senhor, nossas petições estão diante de ti, Senhor, Padre Celestial. Muitas vezes algumas mais difíceis, outras não tão difíceis, mas para ti todo é igual. Eu sei que tu olhas igual. Por isso eu clamo nesta hora, Senhor, entra com providência los que te han pedido, Senhor, por saúde. Tú eres el médico de los médicos, Señor. Señor, anda en esta hora a los hospitales, Señor, donde están estas personas, Señor, que tus hijos han pedido, Señor. Y en esta hora, Señor, o sangue de Jesús, toque las vidas de ellos, Pai. Señor, y en esta hora sientan a tu presencia en sus vidas. Señor, anda aquí al frente, donde está nuestra hermana Vanetti, Pai. Señor, y anda, Señor, y cura a tu filha, Pai, que ese sangre que fue vertido en la cruz, esa sangre toque la vida de tu filha. Ella, Señor, ella es una trabajadora en tu obra, Señor, una obrera no teu trabajo, Pai. Por eso yo peço, Señor, limpia sus pulmones, sus peitos, Señor, Señor, todo lo que viene a afligir a tu filha, Pai, en esta hora sea tirado del cuerpo de la, Pai, y tu sangre venga a celar todo esto y ella reciba cura, Pai Celestial. También te pedimos en esta hora, Señor, por Enrique, que está haciendo más humano de vida, Pai. Señor, yo clamo por la vida de Enrique.
Aparécete, Señor, y este será un grande presente del año 2021. Salva su alma, Señor, que Él se entregue completamente a ti. Y para eso, solo tú puedes, Señor. Fala su vida, que Él reciba en esta hora el toque de tu presencia, Pai. Ahora te pedimos también por Makarov, por Chillán, Señor, te peço por Pucón, te peço por la iglesia en Isla Vela y aquí en San Sebastián. Señor, que podamos estar unidos en un solo espíritu y ese sea el teo, Pai, dirigiendo a nuestra misión. Pai Celestial, yo te suplico y ya te agradezco a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Até a noite. Deus les abençoe. Amém. Deus abençoe. Até a noite.